Então vamos começar, né? Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 12. Deixa eu transmitir o slide aqui, né? Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 ao 18. Se Deus quiser, hoje a gente termina o capítulo 12, e aí a continuidade, né? O estudo. Todo mundo já abriu aí o texto? Então eu vou ler essa aqui, para a gente começar. Diz assim, Apocalipse, capítulo 13 em diante. Diz o seguinte: Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz um menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então, é isso que a gente vai estudar hoje, né? Apocalipse capítulo 12, versículos 13 ao 18. Semana passada a gente estudou Apocalipse capítulo 12, né, do versículo 7 ao 12, e a gente viu, basicamente, em resumo, né, a mulher, que a gente já viu que é o representante de Deus, da, aí, mal de junho. A gente viu, né, na semana passada, a mulher não, a gente viu o dragão, né, como se deu a guerra no céu e então a gente viu semana passada, né, toda aquela questão do dragão, como ele foi expulso do céu, a batalha lá no céu que teve com Miguel, com Deus, tal, o dragão foi derrotado. A gente viu todas as implicações disso, né, o que isso significa, vamos dizer assim. E no fim a gente viu que o dragão ele foi lançado à terra. Ele perdeu tudo, e foi lançado na terra, né? Pronto. Foi derrotado e foi lançado na terra. E aí o versículo 13 começa falando justamente isso, né? Que quando o dragão foi lançado à terra, na verdade, é, aqui na NVI ele fala assim, né? Quando o dragão foi lançado à terra, mas o, não sei se outras versões de vocês têm esse, traz essa ideia, mas é que assim, é quando o dragão percebeu que estava na terra. É quando ele viu que estava na terra. A ideia basicamente é essa, né? Então, o que a gente entende é como se, tipo assim, o dragão ele estava lá lutando no céu, né, batalhando lá com Miguel e seus anjos, foi derrotado. Na sua derrota, ele foi lançado à terra, né? Na minha cabeça, a imagem que vem é tipo assim, né? Como se o dragão tivesse sido nocauteado, né? Tipo, sei lá, ficou desacordado por um momento. E aí, quando ele acordou de novo, ele percebeu que estava na terra. Foi A a ideia lona. é justamente. Oi? Foi a lona. É. Tipo, a ideia é justamente de que, tipo assim, ele se via no céu batalhando com com Miguel e seus anjos. E aí, a partir do momento que ele foi derrotado, é como se ele foi, como se realmente ele foi expulso do céu, e vamos dizer assim, de uma forma, tipo, forte, né? De uma forma assim,
tipo assim, em um momento ele estava no céu, foi derrotado, pronto, foi achado na terra. E ele, quando ele percebeu que ele estava na terra, né, quando ele se atentou, tipo aquele meme, né, da mulher, onde é que eu tô? Será que estou na Lagoinha? Então, quando ele levantou e viu que estava na terra, né, aí, isso, em primeiro lugar, provocou a ira dele, como a gente vai ver, e como a gente já viu, né, quando ele fala, no versículo 12, ele ficou cheio de ira, né, de fúria por ter sido derrotado e ter sido lançado à terra. E aí, por causa dessa fúria, dessa ira dele, ele vai fazer algumas coisas na terra. Aí, como a gente. Peraí. Da mesma forma como a gente viu semana passada, que a gente viu o versículo 7 ao 12, a gente viu que esses versículos 7 ao 12 era meio como se fosse uma explicação do versículo 4. E no versículo 4 ele diz que o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e foi para a terra, né? E aí se colocou dentro da mulher para devorar o filho. Então, os versículos 7 ao 12 é como se fosse um resumo do versículo 4, mostrando como foi que se deu vamos dizer assim, essa expulsão do dragão do céu. Ele ter juntado um texto a gente viu que era dos anjos e foi para a terra, né? Foi para a terra não, a gente viu que ele foi expulso. Já os versículos 13 ao 18, que é o que a gente vai falar hoje, é como se fosse uma explicação do versículo 6. Vamos dizer assim, do 5, um pouco do 4, né? Do 5 e do 6. Porque ele vai dizer, como a gente já leu, né? Ele vai falar de como o dragão começou a perseguir a mulher. E é o que ele fala, principalmente no versículo 6, né? Quando ele diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que tinha sido preparado. Então, é como se ele tivesse falado do versículo 6, de uma forma resumida, e agora ele vai meio que explicar como isso se deu. Igual como a gente viu semana passada, quando ele fala da guerra no céu e como Satanás foi expulso, né, com seus anjos e etc. Então, essa passagem do 3 ao 18 é como se fosse uma explicação, né? É como se fosse, não, é uma explicação do versículo 6. E aí, pronto, o dragão percebeu que estava na terra, né? Foi aquilo que a gente já falou. Ele foi derrotado, foi expulso do céu, não foi achado mais lugar no céu para ele, e aí ele foi lançado na terra. Quando ele percebeu, né, quando ele se atentou que estava na terra, o que ele procurou fazer? Diz no versículo 13 que ele começou a perseguir a mulher que tinha dado luz, né, ao filho homem. Então, essa mulher que ele está falando aqui é a mesma mulher que ele tinha falado no começo do capítulo 12. Ele faz essa referência da mulher que tinha dado luz ao filho homem, justamente porque é, no versículo 5 ele fala isso, que ele tinha dado luz, essa mulher tinha dado luz a um filho homem. E esse filho a gente viu que era o Messias, é Cristo, que vai governar as nações com cetro de ferro e tal, né? Então, essa referência mostra que essa mulher aqui que o dragão começou a perseguir, né, e tenta matar, é aquela mesma mulher do começo do capítulo. Então ele vai atrás dela, tenta perseguir ela para matá-la, né, obviamente. Só que o que é dito? No versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, né, para se refugiar, um lugar que tinha sido havido preparado, que havia, tinha, que havia sido preparado para ela. E aí, aqui no versículo 14, ele vai dizer como isso aconteceu, como a mulher fugiu para o deserto. E aí é dito, né, no versículo 14, que foram dados a essa mulher asas de águia. E aí, toda vez, a grande maioria das vezes, ou todas as vezes que a gente vê em Apocalipse, um verbo no passivo, por exemplo, foram dados, ou como a gente viu em relação aos demônios, né, foi dado a eles poder para matar, o poder para fazer algo. Quando a gente tem esses verbos assim, foi dado, a gente entende que alguém deu, né, obviamente, e sempre, ou pelo menos na grande maioria das vezes, a referência é a Deus, mostrando a soberania de Deus em conceder o que é necessário para, seja quem for, né, para o desenvolvimento do seu plano, para o decorrer do seu plano eterno. Então, aqui, o próprio Deus dá asas, como de águia, para essa mulher, para que ela fuja. E o interessante é que,
ela não foi carregada por uma águia. Não foi uma águia que veio e carregou ela até o deserto, que pode ser, por exemplo, uma imagem que a gente possa vir a ter. Mas a ideia é que ela realmente recebeu asas como uma de águia. E ela recebeu asas, nasceu asa, né? E ela foi voando até o deserto para se refugiar lá. E aí no versículo, tanto no versículo 6 como aqui no versículo 14, ele diz, né, que esse deserto tinha sido o lugar que tinha sido preparado por Deus, né, para que essa mulher ficasse lá e se refugiasse lá e não somente se refugiasse, mas lá ela fosse sustentada. O termo na NVI ele traduz como sustentado, mas a ideia é justamente de alimento, de receber alimento, de receber nutrição. Então ela vai lá no deserto para ser alimentada, para receber esse alimento, né, essa nutrição, realmente ter o seu sustento. Essa ideia de, tipo, alguém ou um povo, um grupo recebendo asas de águia, no sentido de resgate, é algo que existe já no Antigo Testamento, né? E como a gente já viu em alguns textos anteriores, Apocalipse ele, faz muitas referências a Gênesis e também a Êxodo. O livro do fim faz referência ao começo. Então, mais uma vez, ele faz referência a Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Se alguém puder ler para a gente esse texto, ficaria muito agradecido. É Êxodo 19, 4. Alguém poderia ler, por favor? De... Vocês, Tem... Pode ler, Lucas. vai, vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Pronto, então é Deus falando a Moisés, né? Tipo, vocês viram o que eu fiz em relação aos egípcios e tal, como eu carreguei vocês como com asas de águia lá do Egito. Então é Deus falando, como eu resgatei vocês, como eu tirei vocês de lá, da escravidão do Egito, toda aquela história que a gente sabe, como em asas de águia. Então essa ideia de ser tirado com asas de águia ou por uma águia, etc., remete a essa questão de resgate. E aí tem outro texto também que pode nos ajudar, né, a interpretar essa ideia, que é Isaías, capítulo 40, versículo 31. Vou dizer alguém para ler, para o Arthur ler isso aí. Vou dizer pela ordem. Arthur, lê esse texto aí, por favor, de Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pronto, então é Isaías falando, né, que aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam em Deus, eles têm suas forças renovadas, voam como águia. E aí o contexto, né, traz uma ideia de aqueles que descansam em Deus, que esperam em Deus e tal, diante nas situações difíceis, né, têm suas forças renovadas e, vamos dizer assim, voam como um águia, né, sobre as tribulações dessa terra, por causa da força que vem de Deus, né, do renovo que vem de Deus. Então, essa ideia da mulher receber asas como de águia, né, remete a isso, a essa questão de resgate, dela ter sido resgatada, tirada vamos dizer assim, desse ataque do dragão, por da parte de Deus, né? Deus concede a ela essa força, esse renovo, essa, esse vigor para poder escapar do ataque do dragão. Então, Deus concede a mulher, vamos dizer assim, o escape, então, o refúgio, né, a fuga, faz com que ela consiga escapar disso, concedendo força a ela e dando asas como de águia. E aí ela voa, né, de diante do dragão e vai se refugiar no deserto. É o que ele fala no versículo 14. Então ela foge para o deserto. A gente já viu que
esse deserto, tanto no versículo 6 quanto aqui, ele fala que é um lugar que foi preparado. Aqui no versículo 14, ele diz que é o lugar dela, o lugar da mulher, né, o seu lugar. Então, ali é que ela deve estar. Foi preparado para ela estar lá. Então, ela foge para esse lugar, para esse deserto. E como a gente já tinha visto quando a gente estudou o versículo 6, o deserto, a gente remete muito à questão de momentos difíceis, tribulação, estou passando no deserto. Mas deserto também tem o sentido de um lugar de refúgio, um lugar de sustento. Como a gente viu em vários textos, a gente tem, né, em vários textos da Bíblia, pessoas que vão para o deserto para se refugiar, né, que vão para o deserto para buscar realmente refúgio, né, para buscar até proteção. E como a gente falou quando a gente estudou o versículo 6, parece uma coisa meio contraditória, né? Porque como é que eu vou para um deserto, que é geralmente associado a um momento difícil, um momento de tribulação, mas eu vou ali para ser protegido e sustentado. Isso mostra que Deus, ele guarda a sua igreja mesmo, como a gente fala, né, no deserto. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo no sofrimento, Deus protege a sua igreja e a sustenta. E na verdade não é mesmo no sofrimento, né? Mas assim, no sofrimento é quando a gente vê, assim, né, mais a mão de Deus e que a gente cresce mais, vamos dizer assim, espiritualmente, cresce em graça. É por isso que o sofrimento ele faz parte da vida, principalmente da vida cristã, né? Paulo fala que o desejo dele é completar as aflições de Cristo. Claro que ninguém vai, vamos dizer assim, desejar sofrer, mas a nossa, a nossa ação diante de um sofrimento não é murmurar, não é reclamar, não é questionar a Deus pela situação, nem nada do tipo, mas ser fiel a Deus, sabendo que se manter firme, né, ser fiel a Deus, sabendo que mesmo no sofrimento, no deserto, vamos dizer assim, Deus nos guarda e isso tem um propósito de sustento, de nutrição, como é a ideia aqui, né, de alimento. Então, essa mulher, ela foge para o deserto com as asas que Deus deu a ela, um lugar que foi preparado para ela, para que lá ela pudesse se refugiar e ser sustentada, né? Ser alimentada mesmo, a ideia da palavra é essa. E aí ele diz que é por um tempo, tempos e meio tempo. Isso faz referência a Daniel capítulo 7, como a gente já viu várias vezes, né? E significa 3 anos e meio, né? Que é um tempo, é um ano, aí 2 tempos, 2 anos e meio tempo, 3 anos e meio. É o mesmo tempo que a gente viu, de 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Se refere a esse mesmo período, que é esse período em que a igreja vai ser guardada por Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo diante da perseguição, e como a gente viu, com as duas testemunhas, que a igreja vai testemunhar, vai se manter firme, vai obedecer os mandamentos, mesmo diante da perseguição, e Deus vai guardar a sua igreja nesse período, nesses 3 anos e meio. Então a mulher ela vai para lá, né, e ela é protegida nesses 3 anos e meio, nesse lugar, nesse deserto. Isso mostra o quê? A igreja sendo perseguida pelas forças do mal, as forças demoníacas, né, e Deus protegendo a sua igreja. Essa é a mesma ideia que a gente já vinha vendo anteriormente, né, só que agora, vamos dizer assim, de uma outra ótica. Aí, quando o dragão, vamos dizer assim, percebe, né, que foi tentar atacar a mulher e a sua tentativa foi frustrada, né, não conseguiu, que a mulher recebeu asas e fugiu para um lugar que Deus tinha preparado para ela. A mulher foi liberta desse ataque, né, foi salva desse ataque. Ele tenta atacar ela de outra forma. Fala no versículo 15 que o que a serpente faz, ela abre a sua boca e faz jorrar águas da sua boca como uma torrente de água, né? O texto diz que é como se fosse um rio. Então era muita água. Realmente
muita água jorrando da boca da serpente e em direção à mulher. Essa é a forma como ela tenta atacar, a serpente tenta atacar a mulher. E é interessante aqui, até agora a gente estava falando de dragão, né? Só que agora ele fala de serpente. Começou o versículo 13 falando de dragão, aí terminou o versículo 14 falando de serpente, e agora começou a falar de serpente. Isso é porque a gente sabe que são termos, como a gente fala, né, intercambiáveis. Como a gente já viu, o dragão é a serpente que é Satanás, né? Então, tanto faz eu chamar de dragão ou de serpente, é a mesma coisa. E aí essa serpente, esse dragão, Satanás, tenta atacar a mulher de outra forma. E a mulher, a gente sabe que representa a igreja. E aí tenta atacar com uma água, uma torrente de água, uma grande quantidade de água, né? Como um rio, vamos dizer assim. E a intenção dela é que com essas águas, a ideia é que o termo, né? Quando ele fala no versículo 15, que as águas, a intenção é fazer com que as águas alcancem a mulher e arrastem ela. A ideia é como um enchente. Você imagina um enchente, muita água tomando conta da cidade e levando tudo que vê pela frente. Como a gente vê, por exemplo, que a gente geralmente vê, né, em São Paulo, aquelas enchentes fortes, muito grandes, né, que a água leva tudo. Então a ideia é essa, né? Muita água vindo e arrastando tudo. Tudo que vem pela frente, a água arrasta. Arrastando com o intuito de afogar, né? Não somente de tirar de lugar. Então a ideia da serpente era essa. Muita água, jogar muita água para cima da mulher, para que essa água arrastasse ela e afogasse a mulher, e tentar matar ela dessa forma. Então, é mais uma tentativa da serpente de atacar a mulher. Mais uma tentativa de Satanás de atacar a igreja. Através desse rio de águas que sai da sua boca, né? Essa ideia das águas, do rio e tal, isso geralmente, principalmente no Antigo Testamento, como a gente vê, tem aqui esses 4 textos, né, que a gente vai ler, remete à perseguição. Perseguição de exércitos inimigos, perseguição dos inimigos. Aí, vamos ver, quem leu a outra foi Arthur, né? Aí, Hortência, por favor, leia o Salmo 18, versículo 4. Peraí. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Pronto, então, o salmista, ele fala, né? Torrentes de impiedade, torrentes como traz a ideia de água, né? Aí diz de impiedades, como é que ele fala mesmo? É o quê? Hã? Tu perguntou o quê? Eu não entendi, não. Como é que ele fala? Torrentes, o quê que ele fala? Torrentes de impiedade me impuseram terror. Então, ele está falando justamente dessa ideia de perseguição, de que ele estava sendo perseguido pelos inimigos. Então, torrentes de impiedade me impuseram terror, fizeram com que ele ficasse amedrontado. Aí traz essa ideia de torrentes, né? Perseguição e tal, de águas. Aí o próximo texto, quem pode, aqui na minha ordem, tá Iveson. Por favor, Iveson, abra lá no Salmo 32, versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, ele fala, né? Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E pelo contexto que ele está falando, transbordar de muitas águas, que ele até fala não atingir, né? São os ataques dos inimigos, a perseguição por parte dos inimigos, né? Então, eles não serão atingidos. Mais uma vez, ele falando da questão de muitas águas, de torrentes, né? Como perseguição. Aí, por favor, Alisson, leia lá o Salmo 69, versículo 2.
Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Mais uma vez ele fala, né? Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Trazendo essa ideia de perseguição, de tipo, algo que o aflige, né? Algo que é contra ele, que vai contra ele e que o derruba, né? Como ele fala. Aí, peraí, deixa eu ver quem é a próxima pessoa aqui. Por favor, Ana Clara. Abre lá em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então aqui é Deus falando, né, com o povo. Dizendo, quando vocês passarem pelas águas, quando passarem pelos rios, vocês não serão submergidos, não sofrerão, vamos dizer assim, em relação a isso, né? E aí ele mais uma vez traz essa questão de águas, trazendo essa ideia de dificuldade, de perseguição, de algo que é contra ele. Então, essa ideia das águas, como a gente já falou, né? Perseguição, como um poder que aflige, já era utilizado desde antigamente, né? Desde o Antigo Testamento a gente vê isso. E aqui João traz novamente essa ideia, né? Quando Satanás faz com que o dragão, a serpente, né, faz com que águas jorrem de sua boca e vão em direção à mulher para tentar arrastá-la e afogá-la. Então, essas águas traz esse sentido de perseguição, de tipo, um poder que se opõe à mulher, né, que vai contra a igreja, que busca realmente arrastá-la e afogá-la. Traz essa ideia. E aí, ele faz isso, o dragão faz isso, ele faz com que essas águas vão até lá. Só que, mais uma vez, a tentativa do dragão, né, de Satanás, é frustrada. Mais uma vez, é frustrada. Ele tentou de outra forma atacar a mulher e não deu certo de novo. Por quê? No versículo 16 vai dizer que a terra ajudou a mulher. A terra ajudou a mulher. Então, aqui, a palavra ajudou, né? Pode ser traduzido como socorrer, mas ela tem uma ideia de você atender a um clamor de socorro. Por exemplo, tem lá, quando o super-homem, né? Ele tá lá no trabalho dele, escrevendo no jornal, aí ele escuta uma mulher fazendo socorro, tal, porque ele tem uma audição boa, né? Aí ele escuta, tal. Então ele vai e atende a esse pedido de socorro e vai socorrer ela. A ideia é essa. É como se a mulher, diante do ataque da serpente, né, do dragão, de Satanás, visse aquelas águas vindo em sua direção, e clamasse por socorro, e aí a terra, o planeta, quando ele fala que a terra traz o sentido de criação, né, a terra mesmo, o planeta, socorre a mulher. Então a criação, Deus usa a criação para socorrer a mulher. A gente sabe que não é a terra em si que vai socorrer a mulher, é o próprio Deus, né? O socorro vem de Deus. Só que ele usa a criação para isso. E como ele faz isso? Ele vai dizer no versículo 16 que a terra abriu a sua boca e engoliu o rio. Aí, engoliu o rio, né, que o dragão fez. Então, mais uma vez, essa imagem, né, da terra abrindo a sua boca e engolindo algo remete ao Antigo Testamento, a, a principalmente duas passagens, né? E as duas ocorrem no contexto do Êxodo. Aí a primeira delas é lá a ocasião, né, o caso lá que teve de Coré, dos filhos de Coré, lá em Números 16, do 30 ao 32. Aí na minha ordem aqui está ao de junho, para você poderia ler esse texto para nós. Números 16, versículo 30 ao 32. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar, com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também
com os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então, o que é que aconteceu, né? Os filhos de Corá estavam querendo, vamos dizer assim, desviar o povo de Deus da conduta correta, vamos dizer assim. Eles estavam querendo fazer com que o povo de Deus tivesse atitudes erradas. Se você for ler o contexto, você vai ver qual a intenção deles, o que é que eles estavam querendo. E aí, Moisés, né, ele fala, se não me engano é Moisés, ele fala que, eu dizer assim, se a terra agora abrir sua boca e engolir vocês, parafraseando, né? Se a terra engolir a boca agora e engolir vocês, vai ficar claro que vocês não são de Deus, que eu sou homem de Deus. Então, quando Moisés acabou de falar isso, foi justamente o que aconteceu, né? A terra abriu sua boca e engoliu os filhos de Coré, eles foram engolidos pela terra. O que a gente imagina, pelo menos quando eu leio esse texto, o que eu imagino é como se fosse, por exemplo, sei lá, um terremoto, aqueles terremotos que realmente abrem uma cratera assim, né? E o povo cai dentro. O que eu imagino é isso. Deve ter sido isso que aconteceu. Então, os filhos de Coré foram engolidos pela terra, a terra abriu a sua boca e engoliu eles da mesma forma como ele fala aqui em Apocalipse, né? Que a terra abriu a boca e engoliu o rio. Aí, outra situação que a gente vê algo semelhante é na fuga do Egito, quando o povo de Israel é liberto do Egito, né? Aí Moisés, ele canta um hino, assim, ele vai falar sobre isso, através dessa canção que ele faz. E aí lá em Êxodo 15, versículo 2, aqui a Aline poderia ler, por favor. Êxodo 15, versículo 2, Moisés vai falar sobre isso. Alô? A Aline está me ouvindo? Então eu vou ler esse texto, tá? Lá em Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 12. Diz assim, né? É a canção de Moisés. Aí ele fala, nesse versículo: estendes a tua mão direita e a terra os engole. Ele está falando justamente em relação à sua fuga do Egito, né? O cântico de Moisés em relação à sua fuga do Egito. E aí ele diz: estenda a tua mão direita e a terra os engole. Então, Moisés fala, né, que Deus fez com que a terra engolisse o povo. A gente sabe como isso se deu, né? Pelo relato do que aconteceu, mas Deus fez com que isso acontecesse. Então, dois momentos em que mostra a terra engolindo algo, como a gente leu, lá em Números, né, que é a ocasião dos filhos de Coré, ou de Corá, dependendo da tradução, e também na fuga do Egito. E nas duas ocasiões foi livramento da parte de Deus, né, de alguma situação que iria prejudicar o povo de Deus. Então, mais uma vez, mais uma tentativa frustrada, a perseguição, as águas, né, que a serpente gerou, fez com que existisse sobre a mulher a perseguição sobre ela, é frustrada da parte de Deus. Então, a serpente, o diabo, Satanás, não consegue alcançar o seu objetivo, porque Deus guarda a mulher, Deus guarda a igreja. E ele faz isso, a primeira vez que ele fez foi dando asas para que ela se refugiasse no lugar preparado por Deus, e agora Deus faz com que a criação socorra a mulher.
onde a terra vai e engole o rio, né? E aí é interessante, poxa, eu acho que eu não coloquei aqui, mas aí é interessante porque isso mostra, vamos dizer assim, dois aspectos dessa proteção de Deus, né? A gente já viu que essa proteção da parte de Deus, ela como é que fala? Espiritual, né? Não significa que, por exemplo, crentes não vão morrer diante da perseguição, não significa que não vão haver mártires, pelo contrário, né? Vão haver. O próprio Apocalipse fala disso, no capítulo 6, 5. Ele vai falar sobre isso, né? Que o sangue dos mártires clama diante de Deus, pede por justiça. Então, vão haver pessoas que vão morrer por causa da perseguição, mas a igreja vai se manter firme. Mesmo essas pessoas que vão morrer não serão destruídas. A intenção de Satanás não é somente matar a pessoa, porque ele sabe que aquele que é crente, mesmo que morra, tem a vida eterna. Então a intenção dele não é, sei lá, somente matar, até porque a morte para o crente é só, vamos dizer assim, uma passagem, né? Um passo a mais, como a gente vê no livro lá do Peregrino. A morte é um rio que a gente precisa atravessar para chegar na cidade celestial, né? Só isso. Então, tipo, se ele fizesse isso, né, é meio que ele não estaria fazendo um mal para a pessoa. A intenção dele, na verdade, é destruir, como tem aquele texto que fala, né, que Satanás vai agir de tal modo que, se possível, ir enganar até os crentes, né, os cristãos, os que são salvos. A gente sabe que não é possível, né? Aquele que é salvo, ele tem a garantia da vida eterna. Mas se fosse possível, e essa era a intenção dele, né, enganar os crentes, enganar os salvos, como a gente viu nos, nos estudos anteriores, né, que Satanás, a serpente, é o que engana, desde o princípio é o enganador. Então, a intenção dele é essa, é enganar, fazer com que as pessoas se desviem, né, do caminho. E não tem a vida eterna, né? Pelo contrário, e para ter o mesmo destino que ele, que seria a morte eterna. Então, a intenção dele é essa. E a proteção da parte de Deus é espiritual, como a gente vinha falando, mesmo que a igreja morra, mesmo que a igreja sofra fisicamente, mas ela não vai ser derrotada, ela não vai cair nas artimanhas de Satanás, ela não vai perder a vida eterna, vamos dizer assim. E aí, esses dois aspectos, esses dois textos que a gente leu, né, tanto no caso dos filhos de Corá, quanto na ocasião da fuga do Egito, mostram dois aspectos dessa proteção da parte de Deus. O primeiro é que, no caso de Coré, né, na ocasião lá, eles queriam desviar o povo de Deus do caminho correto. E aí Deus fez com que o povo não fosse desviado por eles, né? Não ouvisse as palavras deles. E aí se mantivesse firme. Então Deus ele não permite que a sua igreja se desvie do caminho correto. Por isso que a igreja, por isso que tem a doutrina da perseverança dos santos. Deus que mantém o seu povo. Deus não permite com que o povo seja enganado por Satanás. Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como fala lá em 1 João, ele nos ensina ele nos ensina, né? O que a gente precisa saber para ter uma vida piedosa. Então, em primeiro lugar, o livramento de Deus tem a ver com isso, com não se desviar do caminho correto, e perseverar em Cristo, unido a Cristo, permanecer em Cristo, como fala em João capítulo 15. Então, Deus nos faz permanecer nele, Deus nos livra de nos desviarmos, de, sei lá, cairmos em heresia ou algo do tipo. E, além disso, a ideia, trazendo a questão agora, a ocasião do Egito, né, o faraó e o exército do faraó queria destruir o povo de Deus. Né? E aí Satanás, além de desviar, ele quer destruir, como eu falei, né? Ele quer fazer com que o povo tenha o mesmo destino dele, né? A destruição, a morte eterna. Só que, da mesma forma, Deus nos livra dessa destruição. Deus nos protege. Então, como fala para uma das 7 igrejas, né? Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ele não passará pelo lago de fogo. Ele não será destruído nesse sentido.
Então, Deus nos guarda disso. Deus nos protege disso. Então, a gente, como cristãos, a gente tem que entender essa realidade, entender que Deus nos guarda, Deus nos protege. Nós temos um Deus que usa todo o seu poder e da forma como ele quiser para nos proteger, seja nos dando asas como de águia, ou seja fazendo com que a terra engula o rio, por exemplo. Mas Deus, ele nos livra, ele nos guarda, né, dos ataques de Satanás. É até por isso que quando Jesus ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, uma parte da oração diz o quê? Nos livros, Senhor, livrai-nos do mal. E aí, a gente já, quando a gente estudou nesse texto, a gente viu que o mal ali também pode ser entendido como o maligno, né? A pessoa má. E é Satanás, né? E os seus ataques e tudo mais. Então, a gente ora, Jesus nos ensina a orar dessa forma, porque realmente Deus faz isso conosco. Ele nos livra do maligno, ele nos livra do mal. Então, nós, como igreja, e isso é uma verdade. Isso, além de uma promessa, isso é um fato, um fato objetivo. Então, nós temos que descansar em Deus, confiar no cuidado de Deus e desfrutar disso. Um dos, um dos problemas da igreja hoje em dia é que é como se, por exemplo, Deus ele prometeu várias coisas para nós, e está prometido, Deus prometeu, ele não mente, está lá, é garantia. Só que é como se a igreja não se apropriasse disso. Por exemplo, Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos as bênçãos, nós temos acesso às bênçãos que Cristo conquistou nas regiões celestiais, porque ele conquistou e acabou. Nós estamos unidos a ele e aquilo que Cristo conquistou nós temos acesso. Nós recebemos poder, graça, perdão, tudo da parte dele, que é necessário para a gente viver. E aí, a gente muitas vezes não se apropria disso, no sentido de. É como se a gente não entendesse que isso é nosso, isso pertence a nós. Não por mérito nosso, obviamente, mas pelo mérito de Cristo, mas isso pertence a nós. Então a gente precisa se apropriar disso, entender disso, apreender isso para nós. Tipo assim, saber. Deus diz que me guarda, Deus diz que me protege dos ataques de Satanás. Então isso é verdade. Eu não preciso temer os ataques de Satanás. E mesmo que Deus permita que, como por exemplo, no caso de Jó, né, como aconteceu com Jó, que Deus permita que Satanás atente e faça algo contra a minha vida, essa é a vontade de Deus. E de modo, em última instância, vamos dizer assim, Deus não vai permitir que eu seja destruído ou seja desviado do caminho. Mesmo que eu venha a morrer, mesmo que eu receba um golpe fatal, né, e morra, mas eu estarei com Cristo na eternidade, desfrutando da vida eterna, porque Cristo comprou isso para mim. Se nós somos crentes de verdade, se a gente é crente mesmo, e a gente tem certeza da nossa salvação, a gente precisa ter certeza de tudo isso. Porque isso foi o que Cristo conquistou para nós na cruz. E ele já conquistou. Como ele mesmo falou, está consumado. É isso. Então, aquilo que Cristo conquistou para nós, nós temos acesso. Muitas vezes a gente mesmo que não vai atrás disso. E não desfruta disso. E se apega a várias outras coisas ao invés de se apegar a Deus, né, e buscar a Deus. Foi até o que a gente viu ontem no grupo, né? A ideia da gente estar sempre buscando a Deus ao longo do nosso dia, desde o acordar até o deitar, pensando em Deus, ocupando a nossa mente com as coisas celestiais, com as coisas de Deus, e assim passando o nosso dia inteiro com Deus, né, pensando em Deus, adorando a Deus, vivendo para Deus, né? Todo o nosso dia, todos os nossos dias. Então, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus é todo poderoso, Satanás não tem poder para ir contra Deus, e a gente precisa entender isso e descansar nisso. Saber que o nosso Deus é o Deus criador de todo o universo, e como a gente vê aqui, ele guarda a mulher, a igreja, ele protege a igreja, tanto em relação
Ele não permite com que ela se desvie do caminho e também não permite com que ela seja destruída diante dos ataques do dragão, né? Satanás. E aí, continuando o texto, no versículo 17, vai dizer que o dragão irou-se contra a mulher. Então, mais uma vez, ele teve mais uma tentativa frustrada e a sua ira aumentou, né? Ele já estava irado antes de ter sido derrotado nos céus e ter sido lançado à terra. Ficou irado. Foi tentar atacar a mulher. A mulher fugiu com asa. Ele deve ter ficado mais irado ainda. Aí depois foi tentar atacar a mulher de novo com um rio, né? Fazendo um rio jorrar da sua boca. Mais uma tentativa frustrada. Então ele ficou mais irado ainda. Então agora Satanás está muito irado. É por isso que ele atenta direto contra a igreja, por isso que ele não, vamos dizer assim, não descansa. Ele sempre está, como eu falo, né, como um leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então isso é por essa ira, por sempre ele está sendo derrotado e está sempre ficando irado porque ele não consegue vencer nunca e ele vai tentar destruir, vai tentar matar, destruir alguém, atacar alguém de alguma forma. Aí no versículo 16 diz que ele se irou, né, mais uma vez contra a mulher. Só que como ele não conseguiu atacar a mulher, ele vai atacar quem agora? Aí ele vai atacar a descendência, né, dessa mulher. O restante da descendência da mulher. Saiu para guerrear contra o restante da descendência da mulher. Em outras versões, né, outras traduções, pode ter os filhos da mulher ou a semente da mulher. O termo no grego lá é semente. Se você for traduzir literalmente, é semente. Aí a semente, por inferência, a gente entende que se trata da descendência ou dos filhos, né? Só que o interessante é que, geralmente, essa ideia de semente, ela se refere ao homem. Até, vamos dizer assim, né? A palavra no grego que é usada aí é esperma. É de onde vem esperma, que é semente, significa semente. Então, isso geralmente é usado em referência ao homem. É o homem que, vamos dizer assim, tem a semente. Só que, nesse caso, é dito que a mulher tem essa semente. E as únicas vezes que foi falado que a mulher tem uma semente é quando se refere ao nascimento de Cristo. Quando fala lá em Gênesis 3,15, né, da descendência da mulher, ou da semente da mulher, né, nascerá o homem. E aqui também Apocalipse vai dizer a semente da mulher. Então, tem relação com Cristo. E isso também, de certa forma, enfatiza, né, o caráter simbólico da própria mulher e dessa situação que João está vendo, que traz uma ideia simbólica, que, vamos dizer assim, na prática, eles utilizavam semente para se referir ao homem, né, vamos dizer assim, ao fruto do homem, só que aqui foi usado em relação à mulher. Então, é, essa o dragão agora, a serpente, ele se ira contra a mulher e ele vai agora buscar destruir a semente dela, a descendência dela. Só que, vamos pensar um pouco. A gente viu que essa mulher, ela é o representante, ela representa a igreja, o povo de Deus, né? A igreja. Se a mulher é a igreja, quem são os descendentes dela? Aí fica a pergunta aí, que alguém saberia responder? Quem são os descendentes da mulher? Se a mulher é a igreja, quem são os descendentes, a semente da mulher? A própria. Eita. Eu tinha pensado, tipo, ser a própria igreja, as pessoas, só que fica bugado isso, a igreja é a semente da igreja, mas. Porque em seguida ele fala isso, né? Tipo, todos que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então acho que seja a igreja. Lucas acredita que é a igreja. A gente se trata da igreja. Alguém tem mais alguma ideia, interpretação, ou todos concordam com ele? Eu não consigo ver outra possibilidade, assim, além da igreja.
Eu acho que é. Eu não sei, eu também fiquei na dúvida assim em relação a isso que o Lucas falou, né? Porque, tipo, se a mulher já é a igreja, o descendente da mulher é também a igreja, mas não consigo ver também outra resposta. Não sei se, né? Se tem, eu não consegui entender. Mais alguém? Acho que não, né? Então, ó, é o seguinte. Quando Arthur disse que acredita que é a igreja também. Vocês foram no ponto certo, né? Quando você continua lendo o texto, você vê as características dessa descendência. Que ele vai dizer que são os que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem é que faz isso? É a igreja. São os que foram salvos por Cristo, né? A igreja. Então, sim, a, a semente da mulher, a descendência da mulher é a igreja. Só que deve haver uma diferença. Porque um seria uma mulher e o outro seria a descendência da mulher, sendo que são a mesma coisa, né? E aí, existem algumas interpretações diferentes em relação a isso, dependendo da visão. Por exemplo, os dispensacionalistas acreditam que a mulher seria Israel e o descendente da mulher seria, se eu não me engano, são gentios ou tem alguma coisa a ver com Israel. Tem várias visões diferentes sobre o que isso significa, né? E aí, o que a gente entende é que dessa diferença, né, entre a mulher e o seu representante é que a mulher se refere como Grant Osborne, né, do comentário, ele fala, como sendo a igreja ideal, a igreja perfeita, a igreja que já venceu, vamos dizer assim, né? A igreja no céu, a igreja perfeita. Por quê? Por causa da descrição que é feita sobre ela no começo do capítulo. Se a gente lembrar do que ele fala no começo do capítulo 12, ele vai dizer que era uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e tinha uma coroa. Então é uma visão da igreja, só que de com uma majestade, com um, um, uma glória diferente. Ela estava vestida do sol, com a lua embaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Isso é uma imagem realmente majestosa. Então, essa mulher é como se ela representasse a igreja, vamos dizer assim, ideal, né? A igreja perfeita, a igreja no céu, vamos dizer assim. E é por isso que Deus não permite que ela seja tocada pelo dragão, porque é como se ela estivesse no céu, né? Ela tá lá no céu. É a igreja perfeita, né? A igreja ideal. E o descendente, o restante da semente da igreja, é a igreja na terra, ao longo das eras, ao longo do tempo. Vamos dizer, atualmente nós. Então, a distinção que a gente poderia fazer seria essa. A mulher, como sendo a igreja perfeita, né? A igreja ideal, realmente, vamos dizer assim, o representante ideal da igreja, a representação ideal da igreja, e a semente da mulher, como sendo a igreja na terra, a igreja vivendo aqui, né? A igreja ao longo do tempo. Isso também pode ser visto como sendo, isso aqui, esqueci de passar, como sendo uma interpretação da igreja primitiva, né, a igreja do começo, né, dos primeiros séculos, a ideia de que a igreja via em si mesmo, na própria igreja, o cumprimento daquela promessa que foi feita lá em Gênesis 3,15. O que é que diz em Gênesis 3,15? Aí fala, é um texto bem conhecido, né? Mas Lucas poderia ler esse texto aqui na minha ordem. Gênesis 3,15. Sim. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.
Então, essa é a promessa que foi feita lá em Gênesis, né? A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente e tal, toda essa ideia, que a gente viu que isso se cumpre em Cristo, né? Aí tem um texto lá de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Não sei se a Aline voltou aí, o aplicativo. Se tiver voltado e você quiser ler, só para todo mundo ler. Se não tiver voltado, aí eu leio aqui, sem problemas. Mas é Romanos, capítulo 16, versículo 20. No final da carta de Paulo aos Romanos. Acho que travou ainda lá. Então eu vou ler aqui. Diz assim, Romanos 16, 20. Paulo dizendo assim, né? Eu vou ler do 17 até o 20, só para trazer o contexto melhor, né? Diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, Paulo, ele fala, né? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, né? Ele está falando isso em relação à igreja. E quando ele fala em breve, a gente entende que é quando Cristo voltar, na volta de Cristo. Porque aqui Paulo já tinha, Cristo já tinha morrido, né? Então acredito que Paulo esteja se referindo à volta de Cristo. E aí, qual é a ideia, né? É que, da mesma forma como Cristo, o descendente da mulher, esmagou a cabeça da serpente lá na cruz, a igreja, estando unida a Cristo, sendo o corpo de Cristo, também vai esmagar a cabeça da serpente. Esse era o entendimento que a igreja primitiva tinha, né? Que aquela promessa de Gênesis 3,15 também se cumpre na igreja. A igreja também sendo o descendente da mulher, por estar unida a Cristo. Claro, aquilo se refere a Cristo. Aquela promessa é a Jesus. Só que pela igreja estar unida a Cristo, como eu falei, né? Aquilo que Cristo conquistou, a igreja também desfruta. Então, a igreja também, de certa forma, é a semente da mulher, né? É a descendência da mulher, por estar unida a Cristo. E a igreja também pisará a cabeça da serpente. Então, por isso que a gente entende, né, que também a semente, essa semente aqui, essa descendência da mulher daqui de Apocalipse, se refere à igreja. Porque a igreja unida a Cristo participa do que Cristo conquistou, do que Cristo fez, da vida de Cristo. Ficou claro isso? Deu para entender essa ideia? Deu sim. Eu fiquei, tipo, eu tô pensando aqui só nos, tipo assim, no argumento que, tipo, outras pessoas usam também. Tipo, por exemplo, os católicos, né? Que eles, tipo, eles se dizem filhos de Maria, né? Aí, tipo, que eu lembro que tu também falou que uma das interpretações que tinham desse texto de Apocalipse 12 era que a mulher era Maria. Justamente por causa daquele início lá do capítulo, naquele da luz. E também acho que também a visão do dispensacionalista que tu falou, né? Que a mulher seria Israel. E, tipo, Israel não dá luz a Cristo e também essas coisas. É, tipo assim, eu não saberia, tipo, com base nesse texto, refutar. Tipo assim,
Eu saberia refutar essa questão com outros textos, mas, tipo, esse texto é difícil, esse texto de Apocalipse 12. Ele é difícil de entender mesmo, porque, tipo, no início do verso, tipo, do início do capítulo, quer dizer, eu consegui entender aquela questão de, tipo, a igreja sendo a mulher lá no início. Só que aqui, aí, tipo, a igreja sendo a semente da igreja, aí, tipo, bugou um pouco pra mim. Mas, tipo, eu entendi. E realmente é bem complicado da pessoa interpretar o que significa isso aqui. Eu acho que, tipo, é como tu disse, a chave para entender esse verso é justamente a explicação de que João diz de quem são esses filhos, né? Essa semente. Acho que é a única maneira, porque é bem complicado mesmo. Isso, justamente. Mateus, agora eu também estava pensando nessa mesma situação de Lucas, só que, por exemplo, a questão dos católicos, né? A mulher não pode ser Maria e a semente não pode ser Jesus por causa do restante do versículo, né? Porque fala assim, contra a mulher, vamos supor, né? Contra Maria. E foi pelejar, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então seria tipo assim, Jesus dá testemunho dele mesmo. Então, assim, meio que não dá para ser Maria justamente por esse restante. Dos que guardam o mandamento de Deus e tem um testemunho de Jesus. Aí, assim, não tem como ser Jesus se Jesus é complicado também. Isso. E, tipo, até, vamos dizer assim, a forma como João escreve, ele escreve no plural, né? Então ele diz, são os que fazem isso. E se refere a um grupo, a várias pessoas. Então essa semente não seria literalmente Jesus, né? Não teria como ser. Em relação à ideia de ser Maria, tipo, não faz também sentido, porque a gente vê que desde o começo do capítulo, vamos dizer assim, João está trazendo simbolismos. Ele está falando de símbolos. A mulher estava vestida do sol. Isso não é literal, né? Tipo, você vê que são claramente símbolos. São claramente símbolos, né? E tipo, todo esse simbolismo para representar apenas uma mulher, né, no caso de Maria, eu acho que é forçar muito o texto. Você querer atribuir isso a Maria. E como a gente viu, o dragão, né, Satanás, ele busca a todo momento matar, atacar, perseguir essa mulher. Será que Satanás, a intenção dele desde sempre é matar Maria? Se for, ele já conseguiu. Maria já morreu. Só que não faz muito sentido, né? Quando você vai ver ao longo de todo o texto, eu estava até pensando, porque, beleza, as pessoas dizem que essa mulher é Maria, mas se a gente for. Eu nem sei, né? Foi uma coisa que eu pensei, assim, eu não vi isso em lugar nenhum, eu pensei, eu nem sei se está certo. Mas eu pensei assim, se a gente fosse relacionar essa mulher com alguma mulher da Bíblia, eu acho que faria mais sentido você relacionar com, sei lá, Sara, a mulher de Abraão. Porque ela que foi, vamos dizer assim, a mãe de multidões, né? Vamos dizer assim. Ela que, sei lá, foi uma coisa que eu pensei, mas eu nem sei, eu nem vi isso, não tem base nenhuma, foi só uma coisa que eu pensei. Então, tipo, você pode relacionar com outras mulheres da Bíblia que tiveram esse papel de tipo, ser mãe e a sua descendência teve esse desdobramento, né? Que levou a Cristo consequentemente, a igreja. Então, você querer associar literalmente essa mulher a Maria é forçar muito o texto. Matheus, seria uma mudança de estratégia também, sei lá, aí pode ser uma viagem grande minha também. Mas, tipo assim, lá no início, assim, do Novo Testamento, né, quando é para a vinda de Jesus, a estratégia na época foi atacar os primogênitos, não a mulher, não Maria. Ele poderia ter mandado matar Maria.
Herodes, né? Foi Herodes que mandou matar os primogênitos para já perseguindo Jesus. A estratégia dele não foi perseguir a mulher, foi o próprio Jesus. Aí aqui seria atacar a mulher e não a semente. Lá seria atacar a semente e não a mulher. Pode ser uma viagem meio grande também, mas assim, na minha mente veio alguma coisa sobre isso aí também. Tipo, E também, tipo, nessa visão que o Matheus falou, tipo, se fosse ele falar exatamente de uma mulher, né, específica, também poderia ter a interpretação de que essa mulher seria Eva. Porque, tipo, no início do capítulo, do versículo 13, né, na verdade, que a gente está vendo hoje, fala que, tipo, quando ele percebeu que havia sido lançado na terra, perseguia a mulher que tinha dado à luz. Tipo, no sentido de que, tipo, se esse lançado à terra tivesse sido lá no início, lá, tipo, quando ele foi expulso do céu, né, alguém poderia chegar e dizer, não, essa mulher é Eva e ele está perseguindo justamente por causa da punição do que Deus falou lá em Gênesis 3:5. Então, eu também concordo com essa questão de que, tipo, olhar para esse texto e tentar perceber uma mulher aí, eu acho meio forçação de barra. O que eu falei foi mais no sentido de que, tipo assim, a gente sabe que o pessoal que é católico vai argumentar nisso aí, né? E, tipo assim, eles vão torcer o texto, beleza? Só que aí com outros textos a gente consegue confrontar essa visão. Mas assim, o que eu quis falar foi que, tipo, olhando só para esse texto, exclusivamente assim, na visão e tentando argumentar assim, na lógica deles, eu acho que, tipo, seria difícil falar sobre isso. eu entendi o que é que tu quis dizer, mais ou menos. Só que é o que tu disse, tipo, a gente tem outros textos. É porque é tipo assim, você querer formar uma. Como eu disse, Apocalipse é simbólico. É símbolos, são símbolos. Isso aqui representa algo. E tipo, as pessoas querem formar uma doutrina ou algo através de símbolos e não buscando a sua representação, é o que complica, né? E quando a gente vai ver outros textos da Bíblia, a gente vê que em outros textos da Bíblia vão mostrar e vão deixar bem claro, né, que isso não se refere a Maria, se refere à igreja, e que Maria provavelmente faz parte da igreja, né? Provavelmente, assim, ela faz parte da igreja, ela é do povo de Deus, ela provavelmente está lá no céu, só esperando Jesus voltar para buscar o resto da igreja e para ficar lá para sempre. Só que ela não é a igreja, não é essa figura assim, essencial, como por exemplo a mãe de Deus, a mãe de todos. Maria, Até aquele texto de Jesus, né, que ele fala que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. isso, De que, tipo, não é mágica. isso exatamente. Aí, a ideia é essa, né, como a gente vem falando, a ideia é essa, de que a mulher representa essa igreja perfeita no céu, a igreja ideal, e a semente é a igreja ao longo da terra. E a gente vê que essa ideia da igreja sendo a semente, a descendência da mulher, ela era uma ideia que estava presente na igreja primitiva, a gente vê isso pelo texto que a gente leu lá de Romanos, né, 16, 20. Aí fica mais claro ainda quando a gente vê, como a gente já falou, né, as características dessa semente, que são ela vigia nos mandamentos de Deus, né? Ela guarda os mandamentos de Deus, obedece os mandamentos de Deus e se mantém fiéis ou perseveram no testemunho de Jesus. Quem faz isso é a igreja. Até se a gente for remeter a alguém nesse contexto aqui, né, próximo do capítulo 12, a gente vai lembrar das duas testemunhas.
que da mesma forma são representantes da igreja, né? Então, essas características mostram que a semente dessa mulher é a igreja. São aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, que estão perseverando no testemunho de Jesus. São aqueles que estão vivendo, vamos dizer assim, o cristianismo de verdade, da forma como deve ser. Crente mesmo, crente de verdade. E são esses que agora são o alvo, né? Que agora é o alvo dos ataques de Satanás, né, do dragão. E aí é interessante porque Paulo, ele já tinha falado lá em Romanos, né? Ele também fala. Ele vai falar, quando ele está falando sobre o povo de Deus, Israel, ele vai dizer, né? Romanos 9, versículo 7. A partir do versículo 6, né? Ele fala: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então ele vai dizer, não é pelo fato de você ser israelita que você é povo de Deus. Povo de Deus, os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, que é, como ele fala, é considerada em Isaac. Ele vai depois discorrer sobre isso, vai mostrar, né, são os filhos na fé, são aqueles que foram salvos por Cristo, são os filhos da promessa. Então, isso aqui também se referia a Israel, literalmente. Paulo já deixa bem claro, a Bíblia deixa bem claro que o povo de Deus não é só Israel. O povo de Deus são aqueles que, como ele fala aqui, vigiam nos mandamentos de Deus e perseveram no testemunho de Jesus. São esses que são a semente da mulher, né? São esses que são a igreja. São aqueles que foram salvos por Cristo, perdoados, nasceram de novo, né? Pela obra de Cristo, foram regenerados e agora vivem guardando os mandamentos de Deus e perseverando no testemunho de Jesus. O que é isso? Resumidamente, isso é obediência a Deus e a sua palavra e basicamente é obediência, né? E perseverança no testemunho de Cristo é a ideia de você ser testemunha de Cristo, né? Dizer assim, que também está dentro da obediência, né? Por isso que a obediência resume. Mas é você guardar os mandamentos, buscar santificação, buscar ser mais parecido com Cristo e testemunhar dele, como a gente já falou, tanto com sua vida quanto com suas palavras. Não simplesmente achando que você vai, sei lá, conseguir com que alguém seja salvo simplesmente pelos seus atos. Seus atos ajudam, porque eles dão base para a sua pregação e até pode chamar a atenção de algumas pessoas. Né? Dizer, ó, como aquela pessoa é justa, é honesta, ela faz as coisas corretas, ela é santa, né? E aí a pessoa vai e começa a testemunhar de Cristo. Mas tanto nos atos quanto nas palavras. A gente tem que pregar, a gente tem que abrir a boca, falar de Cristo. E obedecer e vigiar, guardar os mandamentos de Deus. Né? Então, essa é a igreja, né? Essa é a semente da mulher, a igreja na terra. Então, é isso que a gente tinha para ver. Aí, no versículo 18, tipo assim, a gente leu, né? Mas a gente não vai se ater muito a ele, porque o versículo 18, apesar de ser o fim do capítulo 12, na verdade, ele funciona como o começo do capítulo 13. Então, quando a gente for estudar, se Deus permitir, né? Semana que vem, quando a gente for ver o capítulo 13, aí a gente volta a esse versículo 18. Mas é como se ele fosse a introdução do capítulo 13, né? Que aí ele vai dizer que o dragão ficou de pé na areia do mar. Aí depois ele vai dizer que a besta saiu do mar e tal. Então tem uma continuidade aí. Mas o que a gente tinha para ver hoje é isso. Alguém fala? E essa questão do testemunho é até também, tipo, me lembrou do que a gente viu no agro nesses 2 últimos semanas, né? De que, tipo, a gente vigia nos mandamentos, a gente obedece os mandamentos, mas também. Você está me escutando? Parou Travou e aí. Ah, sim. Ah, tá. É que eu vi que Matheus tinha travado, aí eu fiz aí.
Sim, aí o que eu tinha falado era de tipo, que essa questão de permanecer nos mandamentos, né? De obedecer aos mandamentos, a gente faz isso e a gente deve se esforçar para fazer isso, né? Pregando tudo que a gente, com toda a nossa força, mas sabendo que a gente faz isso na dependência de Deus, né? Na dependência do poder de Deus. E até essa questão do testemunho foi também uma coisa que eu até comentei antes no grupo. De que, tipo, o nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente enxerga e se relaciona com Deus, vai mostrar algo ao mundo, né? Tipo, se nosso relacionamento, a gente vê Deus como algo pesaroso, algo tipo, que é sonolento, algo ruim, tipo, entediante. O mundo vai, o mundo ao nosso redor também vai ver ainda mais Deus dessa maneira. Mas, tipo, quando a gente, como quem fala muito disso é John Piper, quando a gente vê Deus como, tipo, o maior tesouro que a gente possa ter, aí as pessoas ao nosso redor, como o autor do livro lá, o Jerry Reed, do Testemunho dele, eles vão perceber Deus de uma outra maneira também. Isso a ideia é justamente essa, a ideia de testemunho, né? E, tipo, isso é quando você para olhar para a igreja tem muitos problemas. Tipo, a gente não tem como negar isso. Tem muita coisa errada que precisa ser corrigida na igreja. Mas um dos principais problemas que a gente vê hoje em dia na igreja é justamente essa questão de se assemelhar com o mundo, ser parecido com o mundo. Hoje em dia você olha um crente e você vê uma pessoa do mundo, não tem muita diferença. Você olha assim, qual é a diferença? É as coisas que as pessoas do mundo fazem, essa pessoa da igreja faz também. A diferença é que no domingo ela vai para a igreja. E, sei lá, ela não fala palavrão, por exemplo. Será que é só isso que a igreja é? É só um povo que, sei lá, é só isso? Não é alguém que ama a Cristo, que tem um relacionamento, como até fala no livro lá, do Agro, tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e que tem aquela coisa e as pessoas de longe reconhecem, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, será que é só isso? É só um grupo de pessoas que tem uma conduta correta? Isso faz parte, mas, sei lá, porque é tipo assim, por exemplo, né? Você vê, você vai ver você vai ver dois jovens, um jovem da igreja e um jovem, você vai ver, por exemplo, o que as pessoas postam na internet, as pessoas postam nas suas redes sociais, por exemplo. Sei lá, eu não vejo diferença. Às vezes a pessoa do mundo, que nem é crente, bota até um versículo lá, não sabe nem o que está falando, e a pessoa da igreja faz a mesma coisa. Cadê a diferença? A igreja está muito parecida com o mundo, tipo assim, não tem diferença. Não é um grupo. E é por isso que tem uma das igrejas que a gente estudou, né, das cartas aqui em Apocalipse, das 7 igrejas, que diz que a igreja ela é morta. Ela não influencia a sociedade, não influencia o mundo à sua volta, não influencia as pessoas à sua volta. Por quê? Porque é a mesma coisa, tá? É tudo parecido ali. Como é que vai influenciar se é a mesma coisa? Não tem diferença. Então a gente precisa voltar a buscar, procurar ser o que a igreja deve ser. Ser luz, ser sal, ser diferente e fazer diferença. Ser pessoas que amam a Deus de tal modo que quando você, sei lá, que os outros veem isso em você. Como o Lucas falou, se a gente tem um relacionamento com Deus pesaroso e uma coisa religiosa, o povo vai dizer, ó, isso é um religioso, nem ele mesmo gosta de ir para a igreja. Nem ele mesmo gosta de fazer o que ele faz. Por que eu vou querer? Se nem a pessoa que vai gosta. Então, sei lá, a igreja precisa se atentar para isso, porque até eu estava lendo Isaías, né, esses dias, aí no começo no começo não, acho que é
sei se é capítulo 18, sei lá. Agora eu não lembro exatamente. Mas Deus fala que o povo está indo até ele, fazendo sacrifícios, fazendo festas, fazendo o que eles devem continuar fazendo lá, só porque estão em momento de dificuldade e precisam buscar o favor de Deus, que Deus abençoe eles, só que eles não estão fazendo isso de coração. E Deus chama isso de essas atitudes dele de sacrifícios inúteis, ele usa outros termos lá, né? Coisa que não tem valor nenhum. Essa adoração, as orações, tudo isso que esse povo de Deus estava fazendo na época lá de Isaías não servia de nada. Era só, sei lá, não servia de nada. E a gente vê a igreja dessa forma e achando que pode se achegar a Deus de qualquer forma e achando que Deus está se agradando disso. Tipo, eu não acho. E o que a Bíblia mostra é que também, aparentemente, Deus ele não aceita um tipo de adoração que não é, vamos dizer, realmente pela fé, né? A Hebreus fala que sem fé não dá para agradar a Deus, é impossível. E a gente tem vivido muito sem fé. E esse modo de vida não tem agradado a Deus. A gente vive muito pela vista e não pela fé, né? A gente confia muito, sei lá, nas pessoas, no dinheiro, em qualquer outra coisa. Tem se esquecido que nosso Deus é que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que provê tudo para nós. A gente precisa se arrepender. A igreja, no geral, precisa se arrepender do seu pecado e, sei lá, voltar a fazer alguma diferença nesse mundo. Sei lá, é uma reflexão aqui. Mas é isso. Então era isso que a gente tinha para ver hoje. Final do capítulo 12, né? A gente conseguiu terminar o capítulo 12, graças a Deus. Se Deus quiser, semana que vem a gente começa o capítulo 13. E o que é que a gente viu, né? A gente viu que Satanás, ele tenta de todas as formas se opor a tudo aquilo que diz respeito a Deus, que é Deus, que tem a ver com Deus e com Cristo, a sua igreja, a semente da igreja, mas Deus protege, Deus guarda a sua igreja. Essa é a ideia, vamos dizer assim, central. E que em Cristo nós temos a vitória, porque Cristo venceu. Em Cristo nós vencemos, né, e podemos pedir a Ele que nos livre do mal, do maligno, e Ele nos livra. Né? Deus nos guarda, Deus nos protege. Ele não permite com que o nosso pé desvie do caminho, nem com que a gente seja destruído e receba a condenação eterna. Mas Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus mantém a sua igreja, né, perseverando até o fim, até a volta de Cristo. E cabe a nós ser como ele fala no final do versículo 17, né? Obedecer os mandamentos de Deus e testemunhar de Cristo. Essa é a responsabilidade da igreja aqui na Terra. É isso que nos faz diferentes do mundo. É aquele povo que... E até porque essas atitudes mostram que a gente realmente ama a Deus, né? Como Jesus fala. Aquele que me ama é o que me obedece. É o que obedece os meus mandamentos. Então, a gente vivendo dessa forma, a gente mostra ao mundo o amor de Deus. Tanto o amor de Deus em nossa vida, quanto o amor que nós temos para com Deus, né? O amor que a gente tem para Deus. Então, é isso. Vamos buscar viver mais como a igreja deve viver, né? A gente está no tempo, a gente está vivendo os tempos do fim, a gente está voltando. E eu acho que a maior tristeza que alguém dentro da igreja pode ter vai ser quando Jesus voltar, ser lançado para longe dele e para fora da presença dele, né? E eu acredito que ninguém quer isso. Todos nós que sabemos a verdade, acho que ninguém quer isso. Então, se a gente é crente mesmo, se a gente é crente de verdade, vamos viver como crente de verdade. Agora, se a gente também não é, aí pede a Deus misericórdia. Amém? Alguém gostaria Amém.
fazer uma oração para a gente encerrar. Amém. Amém. Pode orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a sua palavra aos nossos corações. E através dela, Senhor, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina. O Senhor nos mostra, Senhor, o caminho pelo qual nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, por tantos momentos, tantas vezes em que nós vivemos, Senhor, em desacordo com ela. E pedimos que o Senhor nos capacite, através do teu Espírito Santo, a viver, Senhor, em obediência, em concordância com a tua palavra e a tua revelação. Queremos te pedir, Senhor, também que o Senhor intervenha, Deus, com a tua mão poderosa, com a tua graça, e que o Senhor nos tire, Senhor, dessa situação da pandemia. Que o Senhor venha, Deus, a demonstrar, Senhor, mais uma vez a tua graça, Senhor, a favor dos homens. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha visitar, Senhor, aqueles que estão doentes nesse momento. Que o Senhor venha curá-los, Deus, e demonstrar e revelar a tua glória a eles. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso. Parar a gravação aqui.